começar a live. Olá, olá, boa noite, Instagram! Hoje a gente tem uma live incrível. Hoje nós vamos saber como que funciona a realidade. Nós vamos receber aqui um convidado muito querido, é o Mário Jorge. O Mário já está aqui. Eu já vou chamar o Mário aqui. E boa noite, Mário, tudo jóia? Boa noite, Camila, tudo bem? Tudo bem, tu me escuta bem? Estou te escutando bem, tá ótimo. Você também está me escutando Oi. bem? Tudo bem também, tá ótimo. Então tá bom. Então, você que está entrando na live, você que está aqui já para nos assistir, na expectativa dessa live incrível que nós vamos falar aqui sobre a teoria do Dr. Tom Campbell, nós vamos falar sobre criação da realidade, como é que essa história da consciência da realidade aperta o botãozinho no aviãozinho e convida todo mundo para vir para cá. Enquanto o Instagram vai fazendo o anúncio, né? Fazendo a entrega do anúncio da live, a gente vai convidando o pessoal e o pessoal vai aqui. Então vamos lá, Mário. Mário, eu vou permitir aí você se apresentar, falar um pouquinho, né? Como é que foi, né, essa sua conexão com o Dr. Tom Campbell, falar um pouquinho dele também, né? Porque eu acho que muita gente, assim, eu não sei se o pessoal realmente sabe quem é o Dr. Tom, o trabalho que ele faz, né, assim, por volta de 30 anos ou mais, né, em relação a essa questão da consciência, né, tudo é consciência, o resto é derivado, né, como ele fala, né, então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero agradecer a vocês que já estão aqui na live, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, e eu vou passar a palavra para o Mário. Mário, é com você. Tá bom, obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Você sabe que eu não sou uma figura muito difícil, não. Eu adoro falar desse tema e quando o povo me convida, eu vou de braços abertos, né? Ai, que joia! Então eu já sei que eu vou convidar mais vezes, porque eu também A gente adoro falar disso. falar daquilo que você ama é um prazer, né? Então É não custa verdade. nada. Não. Então é isso aí. Eu vou, então, conforme você comentou, né, só para dar uma ideia geral, eu sou engenheiro, né, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, sou engenheiro de formação, de trabalho, né, atingi altos cargos na empresa, na minha vida profissional, e vamos dizer, de 10 anos para cá, eu comecei a não ficar mais satisfeito apenas com isso, e comecei a ser um buscador também, a me aprofundar, procurar. Teve alguns acontecimentos aí também na minha vida que me levaram ali a dar um giro, né? E depois já faz, agora, desde 2017 que eu abandonei totalmente a questão da indústria e me dediquei full a essa questão da divulgação do trabalho do Tom. E como eu já estava procurando, né, estudando, participava de uma oportunidade no local, de um curso, num lugar que chama Núcleo.org aqui em São Paulo, é Núcleo de Desenvolvimento Humano, é uma escola de filosofia, metafísica muito boa, que tem um mestre lá fantástico, e a gente estudava. E ele indicou um livro indicou vários livros para a gente ler, e um deles foi o do Robert Monroe, que é Viagens Fora do Corpo, é um livro dos final dos anos 60, início dos anos 70, é muito famoso. Ele indicou por um tema específico, eu fui ler o livro, me interessei, comecei a pesquisar na internet, e achei alguns vídeos dele, mas eram muito velhos, eram coisas que foram feitas em VHS, sei lá, e transformadas para, às vezes, em branco e preto,
Realmente ele já estava bem velhinho, uma coisa até bem monótona. Mas quando eu pesquisei na internet, no YouTube, logo em seguida apareceu o Tom Campbell. E pelo tema da palestra me despertou a atenção, eu nem terminei de ver lá, eu cliquei e fui ver o Tom. Aí ele começou a falar de uma coisa, de outra, de outra, de outra, aí eu já vi outro vídeo, e vi que estava descrevendo que ele tinha um livro. Fui no Google Books, e encontrei, pesquisando na internet, encontrei que o livro dele tem uma versão mais antiga em inglês que está aberta e livre para o público, em inglês. Né? Aí comecei a ler aquilo e comecei a achar maravilhoso, e me deu aquele desespero de comentar com as pessoas, ninguém conhecia e ninguém lia inglês, né? É uma porcentagem mínima no Brasil que ainda lê inglês. E aí eu chegou num ponto que eu falei, não aguento mais isso aqui, eu tenho que traduzir esse livro. Mais pessoas têm que saber disso, nem que seja só para poder conversar com elas. Para você ter com quem conversar, pelo menos, né, Marcos? Porque era muito bom e as pessoas não tinham acesso, né? E aí eu falei, não, vou traduzir de qualquer jeito. Então, naquele momento, foi que eu comecei a criação da versão em português, porque eu tive um desejo, uma intenção assim, cristalina de que eu ia traduzir aquilo de algum jeito. E aí soltei e fui atrás de ver os detalhes, né? E aí o resto é história. Acabei encontrando em contato com ele me autorizou assim, quase que de bate-pronto, uma pessoa muito agradável, muito simpática, muito humilde, né? E aí, bom, tem umas peripécias para materializar ou para renderizar esse livro aí no meio do caminho, mas assim, no final das contas, depois de traduzido, você tem que encontrar uma editora, alguém que imprima, não sei o que. Bom, como o negócio não era meu ramo, porque eu era de outra área, não tinha a ver com isso originalmente, né? Com edição de livros, mas eu acabei virando editor, agora sou editor de livros. Sou tradutor, sou revisor, diagramador e agora sou produtor do livro também, editor. Então, até atrás daquele código de barras lá, eu fui, viu? Então aprendi tudo. É bom que você aprende um ramo novo. De qualquer forma, foi isso aí, né? E o Tom, né, voltando para o que interessa aqui mais para o público, o resto é mais curiosidade. O Tom Campbell, ele é um físico, né? Físico nuclear, e ele lá no início dos anos 70, ele estava fazendo a pós-graduação dele já, e estava trabalhando, né? E ele acabou, um dos pontos interessantes é que ele viu um anúncio lá, porque ele era um físico, né? Eu como engenheiro entendo bem, eu quase fui minha intenção, eu gostaria de ser físico, mas engenharia foi a coisa mais próxima de física que eu encontrei como viável no Brasil, mas eu adoro física, sempre adorei. E são pessoas, em geral, muito racionais e não dão muita bola para essas coisas como meditação, como intuição, né? Mas ele viu um anúncio lá falando sobre meditação, né? Na época, meditação transcendental, dizendo várias propriedades, que a pessoa podia dormir menos, estudar mais, se concentrar melhor, melhorar a memória. E ele falou, poxa vida, isso é fantástico, é o que eu preciso, né? Ele não botava muita fé, mas arriscou. Foi na palestra, aí falaram que ele tinha que dar $20 e comparecer num lugar X, com um lenço branco e uma banana, e recebeu o mantra dele, as instruções de como meditar. Então isso foi um lado, tá? Então ele acabou entrando na meditação por aí, viu que aconteciam efeitos, ele atingiu alguns estados de meditação onde ele percebeu que aconteciam coisas extraordinárias e úteis, né, na prática, né? Por exemplo, ele descobriu que ele podia resolver códigos de programação em estado meditativo e que ele tinha uma eficiência fantástica. Isso era tão real, né, uma coisa tão tangente, que ele começou a resolver problemas, além dos dele, todo mundo vinha trazer os outros para ele resolver o problema. Então, você veja, quem imagina que a meditação, o cara fala, a meditação é uma coisa espiritualista, não sei o que, não vale nada. Mas tem lados muito práticos, além dos impactos para a saúde, para a mente, para o estado, né, para todo o seu, para a concentração, para o foco, para a pressão, né? Mas assim, tem resultados práticos mensuráveis. E ele, como físico, ele adorou. Ele falou assim, nossa, se eu ignorava a existência dessa realidade sobre a meditação, o que mais eu vou descobrir ainda? E ele passou a ter a mente mais aberta por causa disso. Em seguida, o chefe dele na empresa onde ele trabalhava
como físico, trabalhando com programas e simulações, trouxe o livro do Robert Monroe para ele ler. Aliás, distribuiu, acho que para várias pessoas, porque ele estava intrigado com aquilo, né? E falou, lê isso aí, depois você me comenta. E depois acabou levando eles para conhecer o Robert Monroe, um dia, e foram lá na fazenda do Robert Monroe, que estava buscando alguns cientistas para que o ajudassem a montar um laboratório, porque ele experimentava aqueles efeitos da consciência, e ele queria validar aquilo, porque ele no começo ele achava que era louco, quando passava por aquelas experiências, descobriu que não era, mas queria mostrar para as pessoas que aquele mundo todo que ele percebia, fora deste, existia realmente, que era comprovável cientificamente. E ele acabou se candidatando e trabalhou, ele mais um amigo dele, um engenheiro elétrico, que é o Denis Benerick, e alguns outros, mas eles foram os principais. Ajudaram Robert Monroe a montar o trabalho dele, né, o laboratório dele, e a montar experiências, protocolos para fazer experiências com a consciência. E em troca, o Robert Monroe foi ensinando as formas como ele acessava aquela consciência para que eles pudessem se desenvolver naquela área também. Bom, e assim foi o desenvolvimento dele, tá? E entre outras coisas muito claras e mensuráveis que eles desenvolveram no laboratório estão os áudios binaurais, que eu já citei algumas outras bate-papos, que são sons que fazem você, específico para em torno de 4 Hz, que te levam ao estado meditativo teta, que é onde os efeitos, que você queira chamar como quiser, parapsicológicos, ou o que for, como a meditação profunda, viagens fora do corpo, telepatia, cura, outros efeitos nessa faixa, o cérebro vibrando nessa faixa, que eles conseguem fazer. E isso facilita, ele costuma explicar que essas binaurais são como rodinhas de bicicleta para a criança começar a aprender a dirigir. Você não precisa disso para meditar, se você já é um meditador experiente, já entra num estado profundo com facilidade, não vai te fazer nenhuma diferença. Mas para aquela pessoa que ainda o pensamento fica atrapalhando, a pessoa não consegue esvaziar a cabeça, está no começo, ou mesmo não consegue progredir, o binaural de 4 Hz ajuda muito. E isso foi desenvolvido naquela época num laboratório lá, entre ele, o Dennis e o Robert Monroe. Robert Monroe já entrava no estado de perceber, o Robert Monroe era uma espécie de engenheiro de som, ele tinha uma empresa, era uma pessoa muito bem sucedida na vida profissional, e ele era especialista em som. E ele percebeu que as vibrações que ele percebia, né, que pareciam estar no corpo, na hora que ele estava fazendo aquela transição de estado, era em torno de 4 Hz. E o binaural fechou a ponta, porque eles conseguiram 4 Hz, é uma frequência inaudível, e com o binaural eles conseguiram gerar uma frequência audível de 4 Hz para ajudar a induzir o estado. Então, assim, isso para citar um exemplo de uma coisa interessante, que saiu daquele laboratório, e eles conseguiram comprovar de várias formas diferentes que aqueles efeitos ocorriam, conseguiram treinar pessoas e conseguiram fazer com pessoas, mesmo sem treinamento, com a ajuda dos binaurais, fizeram vários experimentos. Bom, isso é história, hoje virou o Instituto Monroe nos Estados Unidos, que é um instituto enorme, que muitas pessoas vão lá fazer treinamento e fazer semanas de imersão e outras coisas. E ele prosseguiu na vida dele, vamos dizer, ele tem a vida profissional dele, trabalhando com órgãos do governo, trabalhou com a NASA, trabalhou com o Departamento de Defesa, na criação de simulações de mísseis, foguetes, né, para agilizar o desenvolvimento dessas coisas. E em paralelo foi trabalhando, continuou trabalhando e pesquisando de forma científica, porque ele era um físico e era racional, então ele fazia experiências repetidamente, né, para fazer determinada coisa, fazendo os testes de um jeito, de outro jeito, nessa temperatura, tomando isso, não comendo aquilo. Por exemplo, uma das coisas que ele descobriu é que o açúcar é um fator fundamental que impacta a percepção das pessoas, né? A gente não tem essa noção, tudo que a gente come, absolutamente tudo, em geral, do preparado tem açúcar. Fala. Então, assim, mas no caso impacta negativamente ou positivamente? Negativamente, né? O açúcar é altamente energético, mas ele é altamente viciante, a gente não percebe, desde que nasce a gente começa a receber coisas com açúcar, a gente está mergulhado. E uma coisa que eu percebo, né, tentando fazer esses experimentos, é que assim, o principal efeito é que deixa nublado. Né? Agora, é muito duro você eliminar completamente o açúcar da sua vida, não é fácil. Eu estou tentando baixar aos poucos, mas ele realmente ele atrapalha, o que não quer dizer que a pessoa não consiga
mesmo comendo açúcar. Por exemplo, o Robert Monroe, ele já tinha uma facilidade tão grande que acontecia acidentalmente para ele, comendo, fumando, bebendo, fazendo qualquer coisa, ok? Posto isto, tem pessoas que fazem isso de qualquer jeito. Mas para aquelas que já têm mais dificuldade, como eu tenho alguma, porque eu já era muito racional, muito materialista, e comia qualquer coisa, nunca me preocupei com esse tipo de coisa. Então, assim, para mim, essa altura do campeonato, eu estou com 60 anos, acabei de fazer, e você não se livra de um negócio desse do dia para a noite. Até desintoxicar o organismo. E, você não, e o motivo disto é melhorar a sua sensibilidade. Então, se você quer fazer isso, se livrar disso por um tempo, para te facilitar esse tipo de experimentação, o açúcar não vai te impedir, mas ele turva mais as coisas, as imagens, né? Então, isso é uma coisa muito clara. E como é que ele descobriu isso? Porque ele estava controlando as condições das experimentações com ele e descobriu, e a alimentação não foi a primeira coisa que veio à cabeça dele, né? E ele está fazendo aquele estudo cuidadinho e ele percebeu que tinha hora que estava melhor, tinha hora que estava pior. E aí, analisando tudo que se passava em volta, ele desconfiou que podia ser o açúcar e outros itens também, né? Por exemplo, a cafeína, que é um excitante também, são coisas que afetam os sentidos naturais, né? Então, para você usar isso, que você não é obrigado, mas se você se interessar, facilita a sua vida. Então, o principal impacto é o açúcar. Então, o açúcar, durante pelo menos um período, você limpar o organismo, eliminar ele da sua vida por um tempo, você vai perceber que a percepção ela fica mais acurada, né? Se você está meditando e começa a ver alguma imagem, ela fica mais nítida, por assim dizer, tá? Mas assim, não é obrigatório, tá? Ele não está prescrevendo que ninguém faça isso, é uma questão de interesse e curioso. É bom saber por quê. Dos estudos dele, ajuda um pouquinho, né? E que não deixa de ser uma coisa que a gente tem como, assim, algumas coisas que eu já, parte dos meus estudos, né? Para quem está aqui, que é novo aqui da minha audiência, né? Aqui no nosso bate-papo, toda quinta-feira eu faço uma live, né? Eu sou treinadora mental e, assim, essa questão do assunto especificamente, né? Eu já tinha percebido em algum tempo toda essa dinâmica, né? Então, hoje, pessoalmente, dentro da minha alimentação, ela tem muito pouco açúcar. Não é zero, né? Mas diminui muito. E uma coisa que, conversando com médicos, amigos, a gente chegamos a uma certa conclusão de que alguns estados depressivos, quando você começa a mapear o paciente, né, tudo está ligado ao açúcar e a alimentação dele muito carregada no açúcar, na cafeína. E no momento em que se retira ou se diminui muito, simplesmente as pessoas os médicos chegam até a retirar os remédios dessas pessoas, os antidepressivos, porque não precisa mais. Então, assim, para mim, isso é uma informação assim tão incrível que só confirma tantos outros dados, né, de outras áreas, e a gente vai montando um quebra-cabeça, porque eu faço uma linha de raciocínio do seguinte, né? Eu também tive o meu momento desse dizer assim, opa, peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso que se encaixa. E eu sempre cito essa frase, que eu confesso a você que eu não sei quem falou isso, mas eu escutei isso, ou só ouvindo, assim, acho que foi de algum vídeo, e aquilo foi a grande ficha para mim. O universo te dá o que você é, não o que você quer. E esse foi o meu pontapé inicial dentro da minha jornada, né? De buscar o que é consciência, como é que é isso, como é que é esse olhar, como é que isso modifica a realidade, a minha realidade, como é que ela é formada? Não foi alguém que escreveu isso para mim? Sou eu que escolho? Como é que é isso, né? Então, foi assim que eu tive o meu start, assim, algumas coisas também aconteceram para que eu pudesse meio que acordar. E parece que tudo que leva a gente para uma vida mais saudável. Também, pois é. Inclusive... Para essa vida... E esse saudável eu deixo para esse significado, cada um tem o seu, né? Cada um tem saudável, tá tudo certo. Mas sempre levando para isso, né?
quanto mais saudável a nível de mente, sentimento, de corpo, as coisas vão se alinhando, se encaixando, se harmonizando, né? E você tem também, assim, o ideal não é que você tem, ninguém tem nada, todo mundo tem livre-arbítrio para Isso. melhorar ou estragar a sua vida como quiser. Agora, Do tem jeito coisas que que quiser, apontam, tá tudo tem certo. indícios, né? Tem indícios que apontam, e assim, a saúde ela acaba sendo completa. Então, certas coisas que afetam a saúde mental, elas estão afetando a saúde física também, e vai juntando tudo, né? E às vezes alguém pergunta, né, mas porque um dos temas principais aqui é que, de alguma forma, isso é uma realidade virtual. Ah, mas se você vamos dizer, é um avatar de um jogo eletrônico, né, no limite, por que o açúcar afeta você? Por que isso afeta você? Escuta, por quê? A regra do jogo aqui, existe um corpo aparentemente biológico que evoluiu ao longo de milhões de anos, que chegou no que é, e que ele funciona de uma determinada forma, é parte da regra do jogo. E comendo isso ou comendo aquilo, levantando cedo, fazendo exercício, ou seja lá o que for, tudo impacta, está tudo correlacionado aí. Então não é porque ela é uma realidade, a construção que eu costumo dizer, né, e a gente está atravessando já direto um pouco aqui, mas não muda, a sua realidade ela não deixa de ter valor, porque você descobre que ela agora é informacional, é digital. Né? A única coisa que muda é o seguinte, antigamente, desde a época dos filósofos gregos, pensavam que a matéria era construída por pequenos bloquinhos de matéria, que na época eram átomos, que já descobriram que as partículas são menores, 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 e nunca acham nenhuma, ninguém encontrou nenhuma partícula material, só espaço vazio e vibração e energia. Né? Mas, antigamente se pensava isso, até outro dia, ainda hoje a maioria da população pensa que a realidade é material, construída de pequenas partículas, e a física quântica, a relatividade mostra que não é nada disso, mas também não sabe o que é. E a física digital, né, no caso do Tom Campbell e alguns outros, ela mostra que a realidade é construída a partir de informação. O restante continua valendo, né? As interações que a gente tem uns com os outros e tudo mais, o que a gente aprende, o que a gente anda para trás porque faz besteira e desaprende, tudo que ocorre na nossa realidade continua tão válido quanto antes ou mais, porque agora pelo menos você entende, quando compreende a realidade, como ela funciona e por que ela está aí da forma que está, você acaba tendo uma clareza de propósito muito maior no entendimento e você tem uma vida de uma qualidade melhor, com esse entendimento, essa compreensão mais ampla. Mas, enfim, não é porque ela é virtual que o seu corpo não vai sofrer dano. Quem você é, a consciência que você é, o ser, o eu maior que você é, esse não é afetado pelo açúcar. Mas durante o tempo que ele está plugado no avatar e jogando com o avatar é afetado pelo açúcar. Se come muita carne, se fuma, se bebe, tudo que faz mal. Né? E tudo em excesso faz mais mal ainda. Mal ainda. Então, pegando esse gancho do que você falou agora, Mário, você acabou de falar assim, né? A consciência, o avatar, logado nesse avatar. Fala um pouco mais disso pra gente. Isso, né? Fala um pouco mais dessa. Nós estamos chegando no tema que é aquela questão da realidade. Né? Então, assim, só fazendo a ponte, então, ele começou essa prática de se aprofundar e estudar a consciência lá no início dos anos 70. Então, nessa altura, já tem mais de 40 anos de pesquisa da consciência, usando métodos da ciência que ele aprendeu a fazer, que ele é um físico. Okay? Então, é uma raridade muito grande, porque você tem grandes mestres aí que falam muito de filosofia, mas nenhum deles é físico. Okay? E ele aplicou a física com metodologia de ciência para estudar a consciência. E chegou, na minha opinião, e eu estudo isso já há 10 anos, né, já li muitos livros de muita gente, já fiz muitos cursos né, com gurus, com isso, com aquilo. Assim, eu não encontrei até hoje ninguém que tenha uma explicação mais abrangente, transparente e racional sobre o funcionamento da realidade que o Tom Campbell. Então, por isso que eu achei maravilhoso. Porque um monte de clique de ficha fez na minha cabeça. Hoje eu publiquei uma postagem de um rapaz que está lendo o livro e ele publicou, nossa, que livro maravilhoso, né? Esse livro causou uma explosão na minha mente. Quer dizer, sabe,
Assim, se você não estiver preparado, vamos dizer, primeiro você não vai conseguir ler o livro, vai desistir. Mas assim, se estiver preparado e aguentar o tranco, aquilo transforma a forma como você vê a realidade. Então ela é impressionante. Né? Bom, e voltando à trilha, então nesses 40 anos ele foi juntando os pedaços de tudo isso, foi tendo vários insights, porque são por conta das experiências, das conclusões, dos estudos, ele estava montando, ao longo dele montar o livro dele, que foi publicado em 2003, ele acabou chegando a algumas conclusões. Era uma teoria para explicar a consciência e o que nós somos e a consciência e como isso funciona, e ele acabou descobrindo que explicava a física quântica, a realidade, os paradigmas, ele resolvia tudo. Porque era uma coisa boa, profunda, e dava resposta para muito mais coisa do que ele começou imaginando responder. Então ele criou essa teoria de tudo, que é um santo graal da física, que é encontrar algo, né, um modelo simples e funcional que explique os resultados de por que as coisas são como são. Mas ele não explica só a velocidade, a partícula, ele explica a nós, o ser, o que estamos fazendo aqui, por que viemos, para onde vamos, né? Aquelas grandes questões da humanidade. Tanto que ele diz que o livro dele é de física, filosofia e metafísica, porque acaba explicando, né, vida após a morte. Uma das conclusões, se você é uma consciência, fundamentalmente, está plugada no avatar, que está aqui temporariamente, ele chama de passando por um pacote de experiência, você não é o avatar. Né? Quando você está jogando videogame e o personagem morre, você não morre. Então você é a consciência que está jogando. E não é que você tem uma consciência, é a consciência que tem você. Em você. Uau! E não é que você está, vamos dizer assim, não é que são dois personagens, tem eu e tem a consciência, né? E a consciência está me controlando. Não, eu aqui que estou falando, que estou pensando, que estou observando eu pensar, eu falar, que estou observando essa tela, né? A gente percebe, se você parar com calma, você percebe e você consegue ver o que você está pensando. Então você vai mais atrás que o pensamento. Né? O pensamento está sendo gerado na consciência, o personagem está sendo gerado na consciência, o enredo está sendo gerado na consciência, a nossa, a dos outros e a maior é uma interação, né? Por isso que chama cocriação. Né? Quem que explica o que é cocriação? Isso explica, porque a realidade é uma informação que depende de três partes. Você, o outro, qualquer um que seja, e todos, e a consciência fundamental. A consciência fundamental fornece o pano de fundo do ambiente e as pessoas, cada um contribui com a sua história, com o seu enredo, com a sua participação, interagem uma com as outras no ambiente. E que todos nós estamos ajudando a criar. Né? Porque a nossa intenção conta, ela se soma à intenção de todos, né? Para a parte que é comum e para a parte que é pessoal, a gente tem 100% de poder, se estiver atento, né? Se estiver desperto, se estiver vivendo o momento, se estiver observando, a gente tem esse poder. Se estiver vivendo no automático e pelas crenças alheias, aí você está fazendo qualquer coisa, mas é você que está deixando fazer. Então, nunca é o outro. É sempre seu. Isso é muito importante, né, Mário? Eu achei isso a coisa mais incrível do mundo quando eu entendi isso. Porque esse controle da gente entender que nunca, se essa palavra nunca pudesse ser escrita 1000 vezes nunca, nunca é o outro. Nós somos 100% responsáveis. Né? Até quando a gente acha que foi o outro, foi você que deixou. Né? Então, isso para mim, isso foi uma outra ficha assim, para mim que caiu, que fez com que eu disse, agora eu entendi. Então, se fui eu a responsável por todo esse caos na época, né, que estava a minha vida, eu posso consertar esse negócio. Se eu me enfiei no buraco, eu posso dar um jeito de sair. De sair dele, isso mesmo. É extremamente libertador se você for uma pessoa positiva. Então, a sua atitude é o principal fator para mudar e co-criar a realidade. Se você for uma pessoa positiva, proativa, que aproveite qualquer ambiente e transforme ele em algo positivo para você, perceba ele como algo... Porque tem 3 formas de criar a realidade. A sua percepção, o que você percebe, são os seus filtros. Se você vê tudo negativo, a sua realidade é uma droga.
se você vê tudo de uma forma positiva e sempre encontra um lado útil, e não é ser conformado, não, é realmente buscar o lado útil de tudo. E assim, alguém vai dizer, é fácil para ele falar, né? Então tá bom, vou falar. A minha esposa morreu de câncer em 2006, tá? Viveu 6 meses, descobrimos um câncer fatal, fizemos de tudo, morreu em 6 meses. Então foi um negócio trágico, terrível, não vou ficar falando aqui. Mas assim, no pior dos momentos que eu tive, foi uma das maiores caídas de ficha. Mas você tem que estar atento. Eu não sei, aquele sofrimento me deixou assim super desperto. E eu estava no meio daquele desespero com uma notícia terrível que eu tinha que levar para ela. E eu sofrendo por antecipação, e aquele desespero, e aquilo terrível, terrível. Eu queria sair de mim, eu queria sumir. E naquele momento veio para mim, só pode ter uma razão para isso estar acontecendo, que é para aprender alguma coisa. E eu falei assim, nossa, é a única coisa que faz sentido. Aquilo veio para mim, uma intuição, porque na época eu não sabia o que era. Né? Mas assim, na hora que eu mais precisava, ela veio. E aí quando e daí, mas aqui veio o link de certo, eu sabia que aquilo era assim. E eu falei assim, então a única coisa que eu quero é o seguinte, eu vou ficar super atento, ver o que eu posso aprender com isso tudo, porque eu não quero passar por isso de novo. Né? Então, porque uma lição é assim, ela é feita para você aprender. Se você aprendeu, vai ter outras, não quer dizer que não vai ter outras dificuldades, mas daquele mesmo cunho, né? Se você não aproveita e não aprende, você vai tendo outras iguais, similares ou piores. Né? Então, assim, isso ficou transparente para mim naquele momento de lucidez, entendeu? E assim, não quer dizer que foi fácil, mas assim, pelo menos eu aproveitei, entendeu? Porque se não tivesse aproveitado, provavelmente outra desgraça teria se abatido. Então, eu tive esse mesmo insight. Eu disse, meu Deus do céu. Bem, naquele momento da minha ignorância, né, que era bem grande, eu parei e disse assim, meu Deus do céu, só pode ser algum tipo de karma ou alguma coisa. Eu me rendo, eu aprendo. Isso. O que eu tenho que aprender, pelo amor de Deus? Porque senão eu vou daqui para um caixão porque eu não sei mais, né? Na época eu recebi um diagnóstico também de era uma obesidade muito grave e eu tinha que fazer uma cirurgia bariátrica. Não tinha jeito para mim. Nada dava jeito, remédio, nada. Mas eu vi não amigos pessoais, mas algumas pessoas conhecidas, e não foram poucas, falecerem. E quando fizeram essa cirurgia, não saíram da sala de cirurgia. Então, na minha cabeça, na época, eu disse assim, cara, é isso que vai acontecer comigo. Eu não vou sair daquela sala de cirurgia. Tem que ter um jeito. Na época, meu marido foi um ponto fundamental, porque ele há mais de 30 anos um reprogramador mental. Ele hoje dá curso de formação em PNL. E a Camila, aquela coisa, casa de ferreiro, espelho de pau, né? Eu nunca me liguei nisso, mas ele foi o meu pontapé nesse caminho. E uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que vai ser muito importante, a experiência da consciência, né? Você vê que você teve esse momento, que foi esse ponto, assim, muito lúcido na sua vida, que não foi muito diferente, porque cada um tem o seu, mas é um ponto onde a gente para, como você falou, a pessoa completamente com seus filtros muito negativos, talvez não tenha essa percepção. Mas, de algum jeito, eu acho que a gente vai sendo levado, a nossa consciência nos leva, hoje eu percebo isso, a um caminho para um despertar, para um perceber que tem algo a mais. Porque aí você vai voltando àquele tema da realidade, né? Então, assim, de uma forma muito rápida, para não assim, as pessoas podem pesquisar, podem ver os vídeos, as postagens, podem ler os livros, mas assim, de uma forma muito rápida e breve, porque, como disse o Einstein, se não for possível de explicar de uma forma simples, provavelmente não presta, né? Então, assim, isso pode ser explicado. É que assim, se o Tom tomou 3 livros, assim, ele te faz uma lavagem, ele remove as crenças, te deixa com a mente aberta e com atitude cética, porque ele quer que você não acredite nele, não acredite em mais nada que você não experimentou direto. Então ele gasta os 3 livros, porque é um processo
que te ajuda a abrir a mente, ok? Mas, no fundo, o que a teoria encontrou, e o que ele encontrou na prática, é que a consciência é fundamental. Então, existe uma consciência fundamental, que é o tecido da realidade, do espaço-tempo, é formado a partir dessa consciência fundamental. Ela está organizada como uma grande internet de consciência, onde tudo absolutamente é consciência, e o que não é consciência, que é a própria e nós mesmos, né, que somos partes dela, nós somos partes dela, e o que transita nessa consciência é informação. São zeros e uns que são interpretados por nós da mesma forma que você vê alguma coisa na tela do computador, que são zeros e uns lá dentro do computador, mas na tela ele se transforma em algo visual e interpretável. Então é uma grande tela holográfica 3D, formada pela consciência fundamental e colaborada e contribuída por todos nós numa criação conjunta, né? Para uma realidade comum, para a parte comum da realidade, que cada um acaba interpretando da sua própria forma, com seus próprios filtros. Mas, então, é uma grande internet de consciência, uma consciência fundamental que é fonte de tudo, que é digital e que trafega informação nela e que a gente troca informação com os outros e com a própria consciência. E que constrói essas imagens nessa tela 3D. Então, é simples assim, né? Acabou. Então, isso é simples assim, dito em muito poucas palavras. Você quer entender um pouco mais, compreender um pouco mais, tem que se aprofundar mais. Mas na prática é isso. E hoje é muito fácil, porque é o que o Tom fala. Hoje, por exemplo, se pega um Einstein e outros físicos e outras pessoas, eles estavam com ideias, sabiam que o papel da consciência existia, mas não tinham a menor ideia do que era e não tinham ferramentas para fazer associação de ideias. Ele trabalhou a vida inteira com simulação de computador. E ele foi encontrando as similaridades no funcionamento da realidade fundamental da consciência, que ela funcionava em muitos aspectos, ela foi em função das experiências dele, deixando pistas para ele de que aquilo era muito parecido com aquilo que ele lidava quando ia para o computador. Então, ele acabou chegando a essa conclusão. E hoje tem vários outros cientistas que pensam que a realidade eles são os físicos digitais. Então, vamos dizer, ele estima que hoje deve ter 30% dos físicos mais modernos, né, que são os mais novos, que já consideram que a física digital é a saída para explicar todos os mistérios da realidade. Só que nenhum deles quer pôr a reputação dele a risco dizendo que é a consciência, né? Tanto que ainda hoje ou ontem eu publiquei alguma coisa porque um laboratório de física quântica sobre gravidade lançou uma ideia de que possivelmente a consciência está por trás da construção do espaço-tempo. Então, assim, mas mesmo esses físicos estão começando, só que ele não entende nada de consciência. E o Tom, além de ser um físico, mexer com um sistema de informação, ele estudou 40 anos de consciência. E ele foi percebendo as pistas de que a realidade era construída pela consciência na forma digital de informação. Então, é uma conjuntura assim, dos astros que juntou coisas, né, na situação dele ali, onde ele pôde perceber essas conexões todas e traduzir isso em coisas práticas e úteis para nós. Então, o que é realidade? Então, primeira coisa assim, realidade ela é pessoal e particular, porque cada um tem a sua própria interpretação e a sua visão. Não quer dizer que a sua verdade seja melhor do que a de ninguém, ela é aquela que você consegue ver. Cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem, é uma frase do Tom que ele repete também com frequência. Então, assim, a qualidade que você desenvolveu do ser, não do personagem, né, da sua consciência, que é o que nós estamos fazendo aqui, desenvolver é outra coisa. Os dois pontos básicos da teoria um é que a consciência existe e outro é que o processo de evolução existe e a própria consciência está submetida a ele também. Então, tudo está buscando evolução, crescimento. E todas essas experiências, esses desenvolvimentos que a consciência fez até chegar a nós e a esse ambiente, e essas possibilidades de aprendizado, visando o aprendizado, o crescimento da própria consciência, que é a única coisa que existe. Né? Nós somos consciência, estamos buscando evolução, a somatória do nosso crescimento se soma à da consciência maior, que da qual nós somos parte. Então, tudo que a gente cresce, a consciência maior cresce também. Ela está evoluindo com várias coisas diferentes, com vários experimentos, com várias opções, né? E cada universo desse, como o nosso, onde existe essa possibilidade da consciência se experimentar através de personagens, né, de avatares, cada um desses avatares está trabalhando e se desenvolvendo e somando. Então, qual que é a sua missão na Terra? Ora, a mais básica é aprender, crescer e evoluir.
né? Chegar ao ponto de perceber que você é consciência, né? Que já é um passo grande, porque aí os passos vão ficando mais amplos e mais direcionados. Quanto que a humanidade bateu de cabeça, quando começou desde as cavernas a sofrer aqui nesse ambiente, aprendendo por tentativa e erro, para poder chegar hoje em dia, que um momento onde a internet é um fator fundamental, né, porque conhecimento e saber não é informação. Informação é intelectual, não é conhecimento de ser, não é vivência. Mas a informação está disponível. Antigamente ela estava numa biblioteca no Egito, guardada lá só para os sacerdotes. Hoje a informação, quantas pessoas podem estar assistindo a gente, ouvindo isso, e tendo algum vislumbre de que diga algo para a realidade delas. Então, e aí ela começa a buscar, ela fica curiosa, cai umas fichas, e vai buscando, fala com você, vê os seus vídeos, vê os meus, vê os da MEI, vê de não sei quem. Vai no Google e se vira e tudo mais e chega. Entendeu? O momento, assim, às vezes eu pergunto, por que será que tem tanta gente no mundo? Porque o momento, um dos prováveis motivos, é que o momento é excelente para a evolução. Porque você tem acesso à informação, você tem experiências diversas disponíveis, você tem a interação com as pessoas, esse é o principal ponto de aprendizado, é a interação com as pessoas, mas você consegue buscar informação para lidar melhor com isso, experimentar coisas novas. Além do que, você fica sabendo de um monte de coisas ao redor do mundo, positivas ou negativas, que impactam no seu crescimento. Tudo pode ser usado positivamente para o seu crescimento, tudo que chega até você. Ou pode ser usado negativamente para alguém falar, puxa vida, Deus é uma droga, ou a minha vida fede, entendeu? Não gosto disso. Assim, mas aquilo a que você resiste, persiste e acaba sendo repetido. Porque as lições, as oportunidades, o sistema é desenhado de uma forma a gerar as oportunidades que você precisa. E ele vai gerando, vai gerando. Se você está resistindo, você não está aproveitando, ele vai gerando outra, vai gerando até que chega uma que dá certo. O sistema quer que você dê certo. O sistema não quer que você dê errado. Né? O sistema é positivo, ele quer o desenvolvimento dele, quer o seu desenvolvimento, que soma no dele também. Né? E ele aponta na direção do amor. Né? A gente parte na maior ignorância, no maior medo, do maior egoísmo, da maior luta uns com os outros, e vai evoluindo para descobrir que, na verdade, é outro ponto, né? Quando você vai ver um físico dizendo que nós estamos evoluindo na direção do amor, saindo da autoentropia e do caos, indo na direção... Então, assim, e ele equivale a amor a baixa entropia, né? E medo e caos a alta entropia. Entropia é a medida da confusão, do caos, que os físicos usam. Então, uma informação organizada, útil, né? Vai na direção da baixa entropia. Dados jogados ao léu é alta entropia. Né? Mas assim, isso é uma palavra complicada, não quero complicar a vida de ninguém. Então, assim, medo e disputa, luta, ignorância, tudo está do lado de cá. Crença, iluminação, amor, bondade, cuidado com o outro, né? Amor verdadeiro está no outro. Então a gente está indo do lado de cá para o lado de lá. E é isso que a vida busca. Agora, claro, você pode ter vindo com talentos específicos, com, vamos dizer, uma necessidade específica de aprendizado, que você pode ter participado dessa decisão, muito provavelmente, que você precisava aprender isso ou aquilo, e aí você vai ter algum caminho mais específico, mas o grosso modo é crescer, é aprender. E se você compreende isso, e você colabora com esse processo, em vez de começar a lutar com ele, o que eu tenho para aprender agora? Vamos lá, né? É diferente do cara que fica lá lutando e no final toma zero, toma zero, toma zero. Isso aqui ninguém vai ser bombado. Mas você pode ir desperdiçando. Livre-arbítrio existe, é outra conclusão dele, que se não existisse livre-arbítrio, a consciência não existiria, porque para que serviria uma consciência onde tudo já está programado? Então é tudo mecânico e automático. Né? Sim. Então o livre-arbítrio existe. A gente pode jogar a oportunidade fora. Ninguém é obrigado a fazer nada disto, nada que não queira. E você pode jogar a sua vida fora quantas vezes você quiser. Eu não vou jogar a minha. Né? Eu acho assim que é muito inteligente, útil, né? Você se descobre que você está aqui para aprender e você pode colaborar com o processo e sofrer menos, eu vou dessa. Né? É verdade. Cada um escolhe o caminho que quiser, mas eu estou nessa. Que quiser. É uma coisa que eu falo muito. Nem sempre é certo, mas eu tento ajudar o processo, ok? Então, é útil ter. Eu falo muito aqui na minha audiência, o pessoal já conhece a minha fala, que eu gosto de dizer assim, Deus não sacaneia ninguém.
Tá todo mundo que vocês, porque o pessoal às vezes tem essa mentalidade, essa assim, é o coitadinho, né? Ah, meu Deus, porque acontece isso comigo? Assim, gente, é o seguinte, Deus não sacaneia ninguém. O sistema não está aí para prejudicar ninguém, né? Tudo está caminhando para auxiliar na tua evolução, para auxiliar para você ir para o caminho onde você vai ser o cooperativo, né? Onde vai iluminar, onde vai expandir. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu acho que é legal a gente comentar, que faz parte aqui de tudo que a gente está falando, é essa consciência que pode morrer quantas vezes, né? Porque ela não vai morrer, ela não vai acabar. Ela traz essa experiência desses outros momentos de vida, de avatar. Talvez seja por isso que a gente perceba algumas pessoas que parece que tem realmente, né, essa capacidade, essa facilidade de perceber e outras não, seria isso? Veja, é assim, você pode, a gente está aqui conversando e a gente não sabe, veja, isso não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Ainda que eu não tenha nada contra, e que o espiritismo tenha muito de verdade, ok? Mas assim, não necessariamente tudo, mas assim, aqui nós estamos falando de ciência, de experimentação, de busca da informação que ele foi e trouxe. Então, assim, nós não estamos aqui para contestar religião nenhuma. E também não é religião nenhuma, ok? É experimentos práticos dele, que ele trouxe dados, e ele dá informação. E aí você verifica se para você funciona ou não, e experimenta você mesmo. Né? Para isso existe o desenvolvimento através da meditação e outras coisas. Para você confirmar que existe algo mais ou não. Mas assim, tem muitas provas aí, até científicas, né? Tipo experiência de quase morte, que já com N relatos e tudo mais. Mas, indo para os fatos da sua pergunta. Então, você pode ter tido N vidas. Eu não sei se eu tive 10, se eu tive 20, se eu tive 1000. Né? Porque desde quando a consciência que criou tudo isso existe? E quando foi que ela começou a criar as consciências individuadas? Em algum ponto da trajetória da consciência fundamental, ela começou a individuar partes dela, porque ela percebeu que isso ajudava no próprio desenvolvimento dela, por haver possibilidade de interação, senão ela estava interagindo com ela mesma. A partir do momento que ela libera partes dela para ter identidade própria, interagir umas com as outras e com ela, deu um salto na evolução. Tá? O outro salto seguinte foi na criação dessas realidades virtuais, onde as regras são mais definidas e você consegue perceber causa e efeito, e o aprendizado fica mais básico. Então, você é uma escola de aprendizado básico, com cuidados para você não se machucar à toa. Né? E não estamos falando do corpo físico, mas assim, é um ambiente ideal para consciências iniciantes. Tá? Mas assim, iniciantes não quer dizer que você já não teve 10 mil vidas e que você talvez desperdiçou 9.999. Tá? Mas, muito provavelmente, não desperdiçou. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, eu vou arriscar dizer para você que você está no top 10. Né? Você está lá entre os 5, 10, 1%, talvez, das pessoas que estão já despertando, porque a maioria das pessoas nem tem mais. Fale comigo 10 anos atrás e pergunta se eu... vamos jogar um pouco mais, 15 anos atrás. Se eu pensava nisso, eu não. Para mim a vida era física pura, né? Partículas sólidas e eu era o dono da realidade, porque eu conhecia como ela funcionava. Então assim, ignorância total. Tá? Mas tudo bem, já passou, graças a Deus, essa fase. Agora eu sou menos ignorante do que eu já fui. Mas assim, essa é que é a coisa toda que está rolando aqui. É uma oportunidade de crescimento. E você, uma coisa que eu também descobri, né, assim, começando a entender as coisas com tudo isso que eu tenho passado, que eu tenho estudado, e fica muito claro que morte não é o contrário de vida. Morte é o contrário de nascimento. É ponto de entrada na experiência, ponto de saída. Essa é show, então, hein? Você está lá, é uma consciência. E você decide se plugar numa experiência específica, numa oportunidade de experiência, um pacote. Você se pluga, vive e sai do pacote. Então você entra no pacote, pluga no personagem e sai do pacote no final. Então é nascimento versus morte, entrada e saída. Nada mais do que isso. E você continua vivo, você está vivo. A consciência está viva, sabe lá Deus de quando. E você desde o momento em que foi individuado. E vai continuar vivo. Consciência, ela não se perde. Ela tem a oportunidade de crescer através da experiência, ou como ela tem livre-arbítrio, ela pode até recair e subtrair.
Mas assim, vai, e levanta de novo até chegar num ponto que começa a tomar mais consciência e compartilhar da decisão para o aprendizado. Quanto mais consciente você está, mais você participa e ajuda no processo. E aí você acaba sofrendo menos, porque você está indo na direção do rio e não contra. Né? Isso é fundamental, né? Olha só, né? Consciência é fundamental, que é o que o doutor Tufão fala o tempo todo, porque é assim, a grande sacada, assim, faz todo sentido, né? Eu conheci o trabalho do Dr. Tom e do teu trabalho também, através da MAI, né? Do canal do Temporariamente Humana. E eu comecei a perceber, assim, era algo que eu já falava há algum tempo, no sentido de que, quando nós estamos no fluxo do universo, você está nadando com o rio a teu favor. Então, o negócio tem que aprender como é que essa máquina funciona. A máquina funciona e você usa, vai no rio, vai no fluxo. Né? É que nem você tem um equipamento altamente poderoso, sofisticado, mas você só sabe o botão de ligar e desligar. Você pegar qualquer coisa básica, você nunca viu um jogo de futebol na sua vida. Se alguém chega lá e te jogar no meio do campo e dizer, você, olha, ó, dessa posição aqui, joga aí. Meu, quanta cabeçada você vai dar, quanta atrapalhada você vai fazer, né? Até você entender o que está rolando ali. E é uma coisa rolando, simples. Qual que é a regra do jogo? Mas parece banal, porque a gente já viu isso a vida inteira. Então você sabe qual é a regra. Né? Agora, joga o cara lá. Agora, se você tiver de posse de um entendimento mínimo do funcionamento, você acha que quem sofre menos no jogo, quem está entendendo o que está se passando um pouco, ou quem não está entendendo nada? Né? Quem não está entendendo nada leva burdoada de todo lado, faz gol contra e afunda. Né? E ainda completando uma coisa que eu acabei deixando de fora no fim, qual é a ideia? Você ter N oportunidades, quantas precisar, para experimentar o que você precisar mais aprender para crescer. E nós estamos falando de experiências de ser, né? Aprendizados de vida, de experimentação, coisas que profundas. Não estamos falando de aprender línguas, de aprender gramática, de aprender matemática. Isso é parte da regra do jogo local para a sobrevivência, né? Que te obriga a interagir com os outros, crescer, aprender, né? E ela tem uma similaridade com a realidade maior, então aqui você também precisa aprender coisas daqui para viver e para ter êxito aqui, para sobreviver, né? Mas o que importa é as experiências, aquilo que você aprende em termos de cooperação, de sentimento, de amor, né? De crescimento, né? De compaixão, né? Coisas do nível de ser e da experimentação. Então essas ficam para você. A parte informacional, ela fica toda gravada no sistema e disponível para você se você precisar. Todo o teu histórico, se ele prestar para alguma coisa, você pode ir lá atrás buscar. Agora, se você olhar por outro lado, ele é um baita fardo. Imagina quanta coisa errada você já fez na sua vida. O que você já foi? Porque você não foi só a Cleópatra, nem o rei da Pérsia, nem a Joana d'Arc, né? Assim, bicho, tem muito mais pessoas na labuta e na escravidão no mundo do que pessoas, né, naqueles passados históricos gloriosos, né? O rei da Dinamarca, da França, sei lá, né? Então, assim, cuidado, né? Estatisticamente, a realidade é estatística. A probabilidade em 1000 vidas que você talvez tenha sido um desses aí até pode acontecer. Mas na maior parte dos casos você amassou muito barro, amigo. Lamento, né? Então, assim, imagine a carga que seria. Você está aqui tentando lidar com uma oportunidade nova para algo que você precisa aprender e você começar a lembrar de tudo que você já se passou. Então, isso é uma exceção. É possível e é acessível. Mas, na verdade, o que importa para você é a sua oportunidade de aprendizado atual. E por isso que você tem essa limpeza do HD. Cada experiência nova que entra, você entra com o HD limpo para ter a oportunidade de aprender aquela situação que você está passando e extrair algo de positivo para você daquela nova situação que você está passando. Então, é disso que se trata. Tá? Show de bola. Então, assim, são coisas muito fundamentais. Assim, e assim, às vezes a gente não percebe, não foi da primeira vez que eu percebi isso, mas assim, qual é o maior medo? Uma das coisas que mais atravanca, eu fiz uma publicação esses dias, que é os objetos mais pesados do universo.
E o pior é o medo e a crença. Né? Amei aquela publicação. E eu quando vi a imagem, me veio aquela ideia na cabeça, porque era para outra coisa que ela estava feita lá. E eu adaptei, né? E falei assim, nossa, mas isso aqui é fantástico, porque o medo é uma... E a crença é gerada pelo medo, tá? Você tem um medo, porque aquilo é desconhecido, e aí a sua mente, o seu ego, trabalha para gerar alguma crença, ou aproveitar alguma que já existe, ou pega de alguém, para dizer, não, eu sei, estou tranquilo agora, não, eu sei como é que isso funciona. E aí você fica tranquilo, você finge para você mesmo, né, que está bem, baseado em crença, para aplacar o medo. Então o medo é a pior coisa que tem na sua vida. E é ele que gera a segunda pior coisa, que são as crenças. Por assim dizer, tá? Grosso modo. Mas, e aí, a nossa live aqui, o Instagram, ele vai, daqui mais um minutinho, vai cair. Tá. Vamos recomeçar? Pessoal, o que é que vocês acham? Nós recomeçamos a live para a gente dar uma conclusão nesse assunto. Então, tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente não ser derrubado, eu vou finalizar e aí a gente recomeça e a gente dá, assim, né? A gente fala um pouquinho dessa questão da crença que você entrou, né? Que eu acho que é fundamental para a gente estar falando um pouco, e aí a gente conclui, abre para perguntas. Quem tiver pergunta, já anota a tua pergunta para poder trazer aqui para nós. Vou finalizar aqui e vocês entram novamente na próxima live. Beleza.